família, vamos para mais um evangelho. Devido ao grande número de vídeos postados, a mãe me deu um descanso de 2 dias, mas de segunda a sexta eu vou estar postando aulas novas, tá, família? Então estou gravando hoje mesmo o vídeo de hoje. Capítulo 6, maravilhoso capítulo do evangelho, o Cristo Consolador. Vamos conversar um pouco mais sobre este capítulo. O jugo leve, Consolador prometido. Este é o capítulo, bem curto e de extrema importância a compreensão dele. Por quê, família? Porque muitos de nós, quando nos encontramos em aflição, por provas, às vezes muito difíceis, e a gente não sabe o que fazer, não sabe por que estamos passando por certas coisas, e se a gente não tiver conhecimento, se a gente não tiver fé, as coisas tendem a ficar muito perigosas para nós mesmos. Muitos são os que se encontram em aflições e provas e por situações complicadíssimas e não entendem o porquê estão passando por essa situação. E então, num instinto de autopreservação, o ser humano começa a achar e tentar descobrir a fonte de seus problemas e ele busca da forma errada externamente. E então começa a se aparecer da onde está vindo essas provas e o porquê. E aí são inúmeras as acusações aos outros. Sofro porque o outro me inveja, sofro porque o outro é ignorante, sofro porque o outro me maltratou. E, enfim, para tudo o que o nosso ego, a autopreservação nossa, vai tentar arrumar o culpado para a nossa situação. E quando não, no mais desespero, no maior desespero do ser, ele comete o erro mais grave de todos, que é culpar a providência divina, Deus, que ele não está olhando por nós, de que por que a melhora não vem, porque rezo todas as noites pedindo melhorias e elas não acontecem, e então se desesperam e acabam enfraquecendo a sua fé e ativando a fé negativa e passando por uma situação que era para trazer amadurecimento espiritual e aprendizado, não entendendo a razão disso, ele começa a sofrer e a criar novas complicações para a sua vida. E aqui a gente vem entender o Cristo Consolador, de que todos nós, se nos encontramos hoje na carne, é devido a alguma imperfeição moral que temos. Por isso a gente compreende o porquê das reencarnações, o porquê das aflições e o porquê das provas. E ainda assim, Cristo é um educador, não é um castigador. Porque muitos carregam, tendo o entendimento da reencarnação, da eternidade do Espírito, acham que estamos na Terra para sofrer e ponto. Estamos sendo castigados por erros que já cometemos. Estamos sendo punidos porque falhamos. E aí a gente tem que olhar com uma perspectiva mais sensata. Estamos encarnados com uma oportunidade maravilhosa de nos melhorarmos. Então não estamos sendo castigados, estão nos dando uma nova oportunidade a fim de que a gente aprenda, que a gente se depure, que a gente se melhore, e estamos sendo acompanhados o tempo todo pela espiritualidade e por Deus que nos ama muito, pois Deus é um educador e não um castigador. Deus é justo e é muito bondoso, porque mesmo estando num estado de imperfeição espiritual, nos dá a oportunidade de reparação, de aprendizado, e ainda assim nos consola durante nossas provas. Então cometemos nossas falhas e quando viemos, voltamos para aprender essa lição do que não se deve ser feito e do que deve ser feito,
que é a busca da elevação moral, ele está o tempo todo presente, nos auxiliando com muito amor. Por isso é dito que todos que pedem, elevam seus pensamentos e pedem consolação, que pedem auxílio, são auxiliados. São auxiliados. Mas há a necessidade principal de entender por que estamos passando por certas situações. E descobrir a necessidade de que houve para a gente estar passando por certas provas e certas situações. Nós criamos. E Deus, na sua bondade, nos assiste passando por algo que nós mesmos criamos para a gente, e ainda assim é com muito amor que Ele nos auxilia com a espiritualidade o tempo todo para nos dar força a fim de passarmos pelas nossas provas, passarmos pelas nossas aflições, porque o olhar dele, a visão dele é muito maior, é muito ampla, e ele tem a certeza de que somos capazes e de que sairemos mais fortes, mais sábios, mais amadurecidos e com mais amor de toda essa situação, de toda essa prova, de todas as nossas existências carnais. Saímos melhores, mais fortalecidos. E aí é a necessidade das nossas provas. Então não é um castigo, mas uma oportunidade de amadurecimento espiritual, de aprendizado. Aprendemos essa grandiosa aula, essa grandiosa lição, quando nos encontramos em aflição e na última porta que encontramos para tentar descobrir a solução para os nossos problemas, encontramos a Umbanda, nossa sagrada Umbanda, e temos uma sagrada e maravilhosa lição diante dos nossos guias de luz, que nos mostram que a resposta está dentro de nós e de que a capacidade também está dentro de nós. Há a necessidade de compreender a responsabilidade que temos pela vida que temos hoje, do porquê que estamos nessa situação hoje, de que foi por falta de vigilância, foi por falta de fé, foi por falta de amor que nós erramos e ainda assim estamos sendo auxiliados a passar por essas situações, nos dando um bálsamo de alívio num passe energético e nos explicando que há necessidade de adquirirmos perseverar diante da situação difícil, pedindo auxílio a Deus e tendo mais responsabilidade para com os nossos pensamentos, para com as nossas palavras e para com as nossas ações, a fim de sairmos das nossas provas e não termos que voltar para elas. Aprender essa lição de pegar tudo de bom, porque não tem nada ruim que aconteça em nossa vida que não tem o seu lado bom, da gente sair melhor das nossas provas e de que as nossas plantações sejam diferentes. Quando a gente faz uma receita que dá errado e a gente quer a melhoria, a gente não pode usar a mesma receita. Alguma coisa estava errada. E é isso que a gente tem que nos atentar quando estamos passando por situações que são muito difíceis. Nós temos que mudar a receita. E a mudança da receita não vai ser prescrita dos 24 horas que passamos no nosso dia a dia, escrita por um guia. Ele está para nos auxiliar, para nos intuir. Mas há a necessidade da gente fazer a nossa parte, que é buscar dentro o que a gente acha que falta fora. Da gente se melhorar dentro, da gente nos reformar, de entender o porquê que estamos aqui, de se colocar no nosso lugar de aprendizes e de que a capacidade de transformação ou de piora está dentro de nós mesmos. Se a gente ficar achando que toda aflição que houver, eu correr para um guia e ele vai resolver, não vai ter melhoramento moral. Então a gente tem que entender qual é a nossa parte, a nossa responsabilidade de nos conhecer, de vigiar e orar, de ativar a nossa fé positiva, de alimentar sonhos bons, coisas boas e melhorar nossas ações. Assim, consequentemente, energias iguais se atraem, atraímos coisas maravilhosas para a nossa vida, conseguimos perceber o consolo que está sendo dado para nós, o auxílio que estamos tendo, e paramos de ser milindres, e paramos de ser vitimistas, e deixamos de ser pessimistas.
achando que é só a gente que sofre, isso é falta de humildade, achando que a gente é o pior ser do mundo, por isso tudo de ruim acontece, e a gente não percebe que o causador deste caminho foi a gente mesmo. Foi a falta de nossa fé, de nossa vigilância, de nossa responsabilidade, de nosso comprometimento com nós mesmos, que fez com que a gente falhasse. E hoje estamos tendo uma oportunidade de reparação, sendo educado e não castigado com muito amor. Porque se fosse um castigo não teríamos consolo. Então é uma educação e é com muito amor. Porque toda a espiritualidade, quando se depara com a gente no momento de aflição e de prova, muito difícil, eles não vêm questionar e jogar na nossa cara o porquê que estamos passando por isso. É porque você falhou, é porque você foi... Nunca a gente escuta isso na espiritualidade. Somos educados e consolados com muito amor. E eles sabem o porquê que estamos passando por isso. Que exatamente foi por falta de vigilância nossa. Mas ainda assim eles nos auxiliam com amor, nos trazendo esperança, nos trazendo paz, ensinando que a capacidade que temos, o poder que temos de transformação de nossas vidas e de criações maravilhosas, ativando a nossa fé positiva e prestando atenção na nossa reforma íntima para que a gente vigie nossas novas plantações. Quando a gente passa por uma situação difícil, a gente tem que sair mais forte dela e não cometer os mesmos erros, querendo achar culpados de nossa existência, de nossos sofrimentos, que são terceiros, que são alheios, que são outros, e a consequência sempre é a mesma. É nós. Nós temos a capacidade de vibrar o que é bom e atrair o que é bom, de plantar o que é bom e colher o que é bom. E temos a mesma capacidade para tudo que é de ruim. Por isso é dito sagradamente pelos guias, não há nada ruim que não possa piorar. Então não adianta reclamar, que assim você vai estar plantando coisas ruins. Não adianta você acusar que você vai estar plantando coisas ruins. Não adianta você querer castigar alguém porque você sofre, porque assim você vai estar plantando coisas ruins. Há necessidade de resignação, de entendermos que somos falhos e imperfeitos, mas somos uma centelha divina, uma capacidade imensurável de criações maravilhosas para a nossa vida e para auxílio do próximo. E é esse caminho se dá somente pelo melhoramento moral, pela reforma íntima, a gente fazendo uma autoanálise da nossa vida, da situação que nos encontramos e com muita responsabilidade e humildade pedirmos auxílio a Deus, a espiritualidade que nos rege, a fim de nos dar força, de nos dar fé, de nos trazer esperança, para que a gente consiga passar por ela melhor, sem plantações ruins, e assim fazer uma análise de nossa vida, melhorando nosso dia a dia, nossas palavras, nossos pensamentos, e assim as coisas começam a fluir de uma maneira mais leve. Então, a gente tem que parar de ficar fazendo essa análise de que estamos aqui sendo castigados, de que isso aqui é uma cadeia, sim, porque na cadeia todo mundo é inocente, é nós. Nós nunca fizemos nada de errado, nós somos um anjo de luz, quando na verdade não é bem assim. Então, estamos tendo uma oportunidade de depuração, de melhoramento, de educação, para que a gente atinja um dia ser um espírito puro, para que a gente atinja ser um homem de bem, o homem ditoso, que é tão lindo as palavras na teoria e tão complicada de ser praticada, tão complicada de ser colocada na prática. Os nossos conhecimentos são maravilhosos, a gente tem um poder de compreensão fantástico, mas quando a gente passa por uma aflição, a gente acaba esquecendo, porque a gente deixa se contaminar por energias densas. E aí a gente começa a alimentar revolta em vez de alimentar fé e esperança. Ativamos nossa fé negativa em vez de ativar nossa fé positiva. E nós não damos ouvidos para os nossos guias, para a espiritualidade de luz que está o tempo todo nos fortalecendo na melhora do caminho, dizendo que não estamos sós, de que estamos sendo vistos e que vai dar tudo certo. Depende da gente. Então melhorar agora, ou ficar sentando e esperando que as coisas venham sozinhas. Energias iguais se atraem. O tempo todo é dito isso dentro do nosso terreiro. A capacidade de criação é nossa, o tempo todo sendo dito dentro do terreiro. A importância de ter comprometimento
e responsabilidade para com a busca individual do melhoramento. Reforma íntima. Se conhecer é o segredo, a fim de que você analise a sua situação, analise suas ações diárias e não anuais e semestrais. Reforma íntima ela é diária, a fim de que a gente perceba o que estamos fazendo errado, o que estamos orando o dia inteiro, para a noite a gente pedir consolo para Deus. E com essa responsabilidade, com muita humildade, pedimos auxílio e conforto e consolação, a fim da gente mudar nossas atitudes, a fim da gente colocar em prática nossa fé positiva, de agradecer pelo auxílio que estamos tendo, mesmo sendo devedores, mesmo sendo espíritos imperfeitos, em busca do melhoramento moral. Então nós temos que ter muita gratidão, de agradecer a Deus por, mesmo sendo falho, mesmo tendo coisas a serem passadas por consequências nossas mesmas, né? A gente mesmo que criou situações difíceis pra gente e cria o tempo todo, se a gente quiser, da gente conseguir ter gratidão e agradecer que mesmo nessa situação que nos encontramos, estamos sendo auxiliados de perto. E é de perto, família. A espiritualidade visita a nossa casa. Ela visita os nossos pensamentos. Eles falam com a gente. Mas é a necessidade da gente ter essa busca de reforma íntima, para a gente começar a analisar a qualidade dos nossos pensamentos, a fim de saber o que estamos vibrando o tempo todo. Da gente adquirir essa força. Não é de um dia para a noite que a gente muda nossas ações. É vício. Nossa mente é um programa. Nós colocamos ali todo dia as mesmas ações e é um programinha. Automaticamente ela está fazendo. Da mesma maneira que se eu pegar uma oração, uma reza escrita e começar a ler todo dia de manhã, daqui a 3, 4 dias eu vou estar falando aquilo sem entender, nem prestar atenção no que estou lendo mais, nem no que eu estou falando mais. Vira algo automático, algo mecânico. Então a gente tem que ter a necessidade de nos analisarmos todos os dias, para saber se estamos certos no caminho. Porque um dia ou outro a gente vai falhar, a gente vai escorregar. Mas a gente tem que entender que não é castigo. Por que a gente acha, as pessoas acham que plantou ruim já está colhendo, e plantou bom não está colhendo, talvez não colha nessa encarnação. Para que tanto peso assim? Quem decide a vibração que emana somos nós. Não há ninguém externo a nós. Essa é a nossa responsabilidade individual. Este é o nosso 50%. Porque a consolação, Cristo Consolador, é para todos. Deus ama a todos. Então não tem por que a gente ficar olhando para o próximo como o causador de um mal para mim, sabendo que a aceitação do mal é minha. A paz é de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. E aí a raiva, a intolerância, o ódio, enfim, é eu que aceito. Porque nenhuma energia é mais forte do que Deus. Ninguém é mais forte do que Deus. Então, por mais que seja um espírito trevoso, um obsessor, enfim, ele não tem o poder de entrar dentro do meu espírito e tirar minha paz. Ele não tem o poder de me tomar e de fazer com que eu plante coisas, ele plantando coisas ruins para mim, para fim de que eu colha. A responsabilidade é nossa. Só vamos entender e compreender isso com facilidade quando começarmos nosso processo de identificação de nós mesmos. O que temos que tomar cuidado. Qual é meu lado sombra que está gritando mais? E aí fazer uma vigia. E aí prestar atenção. E aí fechar a boca. E aí respirar, encher a boca d'água, correr, enfim. A gente tem que lutar contra os nossos vícios, a fim de a gente melhorar a nossa situação. Então não vamos atingir a perfeição. A felicidade não é deste plano, mas a consolação é o tempo todo. Então há necessidade da gente se conectar com esse auxílio, né? De aceitar que somos sendo auxiliados, mesmo passando por provas. Então o Consolador prometido é para todos, Cristo Consolador, capítulo maravilhoso. E aqui ele diz, é isso que a gente acabou de conversar. Eu vou ler mais uma vez para vocês. Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. A caridade é a consequência do melhoramento moral.
E ela não é a busca primeira. A busca primeira é a nossa fé, é o nosso amor próprio, é o entendimento de que somos centelhas divinas, da capacidade que temos de melhoramento, a minha reforma íntima, os meus pensamentos, as minhas ações, e a consequência vai ser a caridade. Porque só fala a boca que o coração está cheio, e só doa aquilo que nós temos. Eu não tenho como dar amor para alguém se eu não me amar. Eu não tenho como dar uma palavra de consolo se eu não estiver ligado com Deus. Então, quem está em aflição, está doente, doa farpa, doa ataque. Quem está bem, buscando se melhorar, entendendo os processos que está passando, com responsabilidade, ele consegue, mesmo passando por situações complicadas, por provas e expiações que seja, ele consegue auxiliar o seu próximo, porque ele está cheio